Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema Deus vê e recolhe as nossas lágrimas. Salmo 56:8 está escrito: contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Meus irmãos, lágrimas se remove com o lenço. Lágrimas se remove com as mãos. Lágrimas se secam com o vento, o ar. Ninguém guarda lágrimas. Ninguém anda com um frasco guardando as suas lágrimas. Davi, aqui no Salmo 56:8, ele diz que o Senhor recolhe as nossas lágrimas e as armazena. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Meus irmãos amados, irmãs amadas, Davi vinha enfrentando adversidades, momentos difíceis, sofrimentos, dores, e ele vem narrando isto no seu salmo. E quando Davi chora, ele enfatiza que as lágrimas que deveriam ser enxugadas com um lenço, ou com as mãos, ou com o vento, com o ar, ele enfatiza que o Senhor recolhe as suas lágrimas. Davi aqui usa uma linguagem poética. As lágrimas de um servo de Deus, de uma serva de Deus, são armazenadas num vasilhame de couro, odre. Davi está enfatizando que o seu sofrimento, as suas dores, as suas adversidades, as suas lágrimas não passam desapercebidos para o Senhor. A verdade que Davi quer passar para as nossas vidas é que Deus não é apático às nossas adversidades. Deus não é indiferente às minhas adversidades nem às suas adversidades. Deus participa das nossas dores, sofrimentos e adversidades. O que Davi quer repassar é que Deus é vigilante no momento das nossas adversidades. As nossas lágrimas não passam ocultas diante de Deus. Ele recolhe, diz Davi, ele conta cada gota de lágrima que cai de nossos olhos. Deus, meus irmãos, ele está atento ao que passa conosco. Ele vê, ele guarda, ele registra, ele numeriza as nossas lágrimas. Diferentemente dos ídolos, lá no Salmo 115, Davi diz a respeito dos ídolos: tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem mãos, mas não apalpam. Tem nariz, mas não cheiram. Seus pés não andam. E som nenhum sai da sua garganta. E Davi, ali no Salmo 115 ainda, ele fica estupefato das pessoas que confiam em ídolos. E ele diz contundentemente: tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e os que neles confiam. Meus irmãos, escute bem uma coisa: os ídolos nada podem fazer. Os ídolos são inúteis. Mas o nosso Deus é diferente. Davi diz que ele numeriza as nossas lágrimas. Ele conta as nossas lágrimas e as guarda. Em odre, é uma linguagem poética. O Deus que nós amamos, o Deus
que eu e você servimos, ele não é insensível. Ele é sensível, sim, às nossas adversidades. Ele nunca está distante, meus irmãos, das nossas dores. Sabe por quê? Porque o Deus que nós amamos e servimos, ele tem conhecimento do sofrimento e da dor, por experiência, por prática. E essa experiência, esta prática foi vivida no Calvário. Meus irmãos, portanto, a dor, o sofrimento, as angústias não são algo que Deus ignora. Deus vivenciou a dor na pessoa do seu Filho Cristo, por amor a mim e por amor a você. Deus, na pessoa de Jesus, ele experimentou angústias e sofrimento. Deus sabe o que é sofrimento. Mateus 6,32, Jesus enfatiza: os gentios é que procuram estas coisas. Vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. O verbo saber aqui nesse versículo de 6,32 de Mateus não é um saber que se adquire por estudo, por formação ou porque alguém diz. Não. Saber aqui é um conhecimento estabelecido, arraigado no caráter, que nunca pode ser mudado e nunca pode ser esquecido. Então, escute, nunca pense que quando você está passando por tempestades, nunca pense que Deus não sabe. Nunca pense que Deus não está vendo. Nunca pense que Deus se esqueceu de você, não se importa com você. Nunca pense isso. Ele sabe, ele vê, ele se importa, ele conta e guarda as suas lágrimas, as nossas lágrimas. Romanos 8,28, Paulo é taxativo. Ele diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Isto significa que as tempestades, as adversidades, as dores, os sofrimentos não são absurdos. Quando Deus está no comando, escute bem, não há absurdos. Existe um ditado popular que diz: Deus escreve certo por linhas tortas. Isto não é verdade. Por quê? Porque para Deus não há linhas tortas. As linhas são sempre retas, mesmo que em um determinado momento alguma coisa não possa ser explicada. Mas Deus está sempre sabendo e cooperando para o nosso aperfeiçoamento através das dores, das adversidades e do sofrimento. Agora escute bem. Você sabe o que é que estraga tudo? O que estraga tudo não é a situação adversa. O que estraga tudo é a nossa reação diante da adversidade. É a maneira como nós nos posicionamos diante das dores, das adversidades, que estraga tudo. Quando você esquece que Deus vê, que Deus anota, que Deus participa e conduz as suas adversidades, os momentos de sofrimento, quando você se esquece disso, você se desestrutura e estraga tudo. Quem pode se esquecer de José do Egito? Os irmãos de José não gostavam de José. Seus irmãos o venderam como escravo. José tinha valores morais e éticos tão elevados que quando ele rejeitou o assédio sexual de uma mulher, ele foi parar na cadeia. Foi preso. José fez amizade com muitas pessoas e até pediu que as pessoas que ele fez amizade se lembrassem dele.
E uma pessoa que José ajudou se esqueceu dele. O tempo foi passando, e a situação adversa de José foi piorando a cada dia. Mas, meus irmãos, ao longo do sofrimento, da adversidade, das dores, das lágrimas de José, nós encontramos uma expressão belíssima em Gênesis 39, 2. E diz: e o Senhor era com José. E o Senhor estava com José. Meus irmãos, a coisa estava ruim para José, mas o Senhor estava com ele. José saiu da masmorra, escute bem, para ocupar o segundo posto do país. José agora não é mais um rejeitado, mas agora José é o preservador do povo, do conceito do qual descenderia o Cristo. Entende, meus irmãos, minhas irmãs? Deus viu, Deus anotou, Deus recolheu as lágrimas de José e recompensou. Não esqueça de uma coisa: as recompensas que Deus tem para cada um que confiam nele são muito maiores que as adversidades que enfrentamos. Deus tem muito mais para dar do que o mundo tem para nos afligir com dores. Guarde isto no seu coração. Se perguntarmos à ciência o que é a lágrima, a ciência toma a lágrima, leva para o laboratório, avalia, examina, e o laudo é: lágrima é água e sal. Mas, meus irmãos, dentro da lágrima existe angústias, existe dores, existe sofrimentos, e isso a ciência não pode avaliar. Mas o nosso Deus avalia, porque Davi diz que ele vê as nossas lágrimas, recolhe as nossas lágrimas, guarda essas lágrimas e recompensa. As lágrimas do fiel, as lágrimas do servo e da serva de Deus não são em vão. Essas lágrimas não são em vão. Deus valoriza as nossas lágrimas. Ela tem um valor, e tanto valor ela tem, que Davi diz no versículo: não estão elas, as lágrimas, inscritas no teu livro? Meus amados irmãos, louvado e engrandecido seja o nosso grande Deus, aquele que vê tudo, participa conosco das nossas dores e sofrimento, colhe e recompensa no tempo certo, no tempo dele. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. É o meu desejo para você e toda a sua família. Logo aqui embaixo no meu Face tem o endereço do meu YouTube. Clica lá, inscreva-se no YouTube. Tem mais de 185 vídeos com os mais variados temas. A média de mensagem rápida é em torno de 12 a 13 minutos. Escolha lá o tema que lhe interessa. Ouça, compartilhe com seus amigos e irmãos. Que o Senhor te abençoe. Amém e amém.